Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Obrigado, minha família eterna. Bom dia para você, boa tarde, boa noite para você que está assistindo em qualquer horário do dia, em qualquer horário da tarde, em qualquer horário da noite. Meu querido, hoje eu quero trazer um assunto aqui bastante proveitoso para nós. Como sempre, né? Em todos os nossos vídeos, nós procuramos trazer um assunto que venha a fazer a gente entender realmente o propósito da Bíblia ou aquilo em que nós realmente desejamos ficar inteirado do assunto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é um livro bastante usado, né, principalmente para os religiosos, né, que gostam de tirar dinheiro das pessoas, pessoas que gostam, né, de meter medo nas pessoas, pessoas que gostam de meter temor nas pessoas porque gostam de tirar dinheiro das pessoas. Antes, porém, eu quero pedir que você continue se inscrevendo em nosso canal, você continue aí deixando o seu like, que é muito importante, você compartilhe também o nosso trabalho, os estudos da palavra, e também deixe na aba dos comentários aí aquilo que você acha interessante, qual é a sua opinião sobre o que você está ouvindo, tá bom, meu querido? Não se esqueça, ao se inscrever, você ative o sininho de notificação, tá bom? Quero mandar um abraço, antes de tudo, ao nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pela Graça. Limpos pela Graça, não. Errei. Limpos pelo Evangelho Eterno. Irmão Cláudio Mendes, o meu eterno ajudador, aquele que me ajuda, né, e nos ajuda em todo o tempo, divulgando o nosso trabalho, juntamente com aquilo que ele faz no canal dele. Meu querido, veja bem, não posso esquecer de cada um dos inscritos do meu canal que tem me ajudado bastante, tem colocado comentário, tem me dado força para que eu possa continuar, tá bom? Meu querido, sobre o livro de Malaquias, existem muitas teorias, não é? Sobre a data, né, desse livro que foi escrito e o período que o profeta Malaquias atuou. Mas também nós sabemos que a data mais aceita pela teologia é o ano 433, né, antes de Cristo. E provavelmente antes de 400 antes de Cristo. A datação do livro, esse livro de Malaquias, ele é após o retorno de Neemias à corte lá dos persas, né? E que aconteceu no ano 433 a.C. Esse livro de Malaquias, por que ele é importante? Esse livro, o nome Malaquias, ele é Malaque, né? Ele tem 55 versículos, só tem 4 capítulos, né? E ele é o 39º, né, livro e é um dos profetas menores. A autoria desse livro, você sabe que ele sempre foi dedicado ou atribuído ao próprio profeta Malaquias. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, ó, justamente no livro de Malaquias, ó. No livro de Malaquias. O livro de Malaquias, meu querido, ele é diferente de todos os livros. Para que você compreenda o contexto, não é, do livro de Malaquias, você deve entender que o contexto do livro de Malaquias, ele é diferente de todos os demais. Por quê? Porque ele usa muito de um recurso chamado perguntas retóricas, não é? O que é perguntas retóricas, Malberto? É tipo assim, Malaquias, ele já faz uma pergunta, logo sabendo a resposta. E no final, ele próprio reforça a resposta
da própria pergunta. É característica do judeu. Se você não sabe, a característica do judeu é responder uma pergunta fazendo outra pergunta, tá bom? É responder uma pergunta fazendo outra pergunta. Haja vista, você vê muito Jesus usando esse recurso, né? Então, perguntas retóricas são isso, não é? Então, esse tipo de perguntas retóricas é bem comum, né, lá dentro do judaísmo, não é? Inclusive, no próprio Talmud, não é? E no Midrash, existem muitos exemplos sobre isso, né? Então, por exemplo, aqui em Malaquias, no capítulo 1, Malaquias do capítulo 1, ele faz várias perguntas, porém, no mesmo capítulo, ele já entrega as respostas. No capítulo 1, você observa que tem várias perguntas, mas ele mesmo, né, entrega a resposta. Então, o livro de Malaquias, praticamente, não é, ele é um incentivo, não é, aos irmãos que voltaram do cativeiro, voltaram a ter o zelo pelas coisas de Deus. Então, após a reconstrução do templo, eles precisavam voltar aos serviços normalmente, não é? Celebrar as festas bíblicas, as expiações, né? E aí, consecutivamente, né, todas as coisas que eles praticavam antes ou faziam antes, eles deveriam recomeçar de novo. Porém, existe um porém. Eles não fizeram, melhor, conforme antigamente, quando eles estavam ali, ou seja, antes do exílio. Então, os sacerdotes, eles não respeitavam mais as coisas de Deus como respeitavam antes. Ofereciam animais de qualquer jeito, roubavam, né, os alimentos, até dinheiro também, não é? Que era levado como dízimo ali no templo. Olha que interessante. O livro de Malaquias é mais do que aquilo que você imagina. Então, eu vou trazer vídeos de estudos completos sobre o livro de Malaquias. Mas hoje eu quero falar só sobre isso. Então, meu querido, quando eles voltaram, não é, do exílio, aquele exílio lá, que você já sabe, né, que a Bíblia está falando aí. Então, os próprios sacerdotes, eles não respeitavam mais as coisas de Deus como antes. Então ali eles ofereciam animais de qualquer jeito, roubavam o dinheiro de Deus, não levando os dízimos, não é? Então é exatamente nesse contexto que entra as profecias de Malaquias. É uma série de exortação para que o povo voltasse a adorar a Deus de forma correta. Aí você traça um paralelo entre o que era adorar a Deus de maneira correta na velha aliança e traça um paralelo como que está a religião hoje. E dizem que adora a Deus. Então o livro de Malaquias é basicamente isso. Então, só que no livro de Malaquias também existem muitas curiosidades, né? Uma coisa que eu vou te falar, uma delas eu vou te falar aqui. Existem várias, mas vou ver se dá para dar algumas. Eu estou aqui com o livro aberto de Malaquias, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4. Então, esse livro de Malaquias, ele termina com uma declaração profética a respeito de João Batista. Você já viu isso? Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 ao 16. Você já tinha visto isso? Esse livro, ele termina com uma declaração profética a respeito de João Batista,
como um precursor do Messias, precursor do Messias. Então, os judeus, é bom que você entenda isso aqui, os judeus, no período interbíblico, eles reconheceram que a fase dos profetas de Israel havia cessado. Peraí, meu querido, só um minutinho, tá bom? Ó, eu estou na minha cozinha, tá? Um canequinho de plástico. Eu gosto de tomar café, até água, em caneco de plástico. Eu não sou muito chegado a copo de vidro, alumínio. Eu gosto de alumínio. Eu tenho copo de alumínio aqui, vários copos. Eu gosto de tomar assim um suco, né? Que eu gosto muito de um suco natural. Minha esposa faz muito suco natural, uma manga, uma laranja, qualquer uma outra fruta, um abacaxi, eu gosto muito. Então, o cafezinho sempre na canequinha de plástico, tá bom? Então, veja bem, deixa ela aqui mesmo para todo mundo ver, né? Eu gosto de um canequinho de plástico. Deixa eu ver. Aqui, dá para ver, todo mundo vê, né? Aqui está a minha garrafinha. A garrafinha tá aqui, ó. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Os judeus, preste atenção no que eu vou te dizer. No período interbíblico, eles reconheceram que a fase, não é, dos profetas de Israel havia cessado. No período interbíblico. Você sabe o que é o período interbíblico na própria Bíblia? É o período entre Malaquias e Mateus. Esse é o período interbíblico. Então, naquele período, os próprios judeus já tinham reconhecido que a fase dos profetas de Israel havia cessado. Se você observar em Lucas 16 e 16, você vai ver Jesus Cristo falando isso. Então, os judeus, nesse período interbíblico, já tinham reconhecido isso. Agora, como que eles tinham reconhecido? Qual foi a atitude que eles fizeram para eles provarem que eles reconheciam que o período interbíblico tinha cessado? Como, irmão Alberto? Quando eles purificaram o templo, depois da abominação de Antíoco Epifânio IV, que aconteceu em 165 a.C. Quando você vai para Daniel, meu querido, capítulo 8, versículo 13, e também o capítulo 11, versículo 21, e você observa também, tem uma nota aí de rodapé, que você vai observar, que está em Ezequiel, capítulo 43, do 13 ao 27, eles deixaram de lado as pedras contaminadas até que viesse um profeta que lhes dissesse o que fazer com elas. Você sabia dessa história? Olha que interessante, meu querido. Eles próprios, os judeus, no período interbíblico, o período que vai de Malaquias até Mateus, que é o período interbíblico, acabou ali a era dos profetas, não é? Que o último profeta depois de Malaquias é que veio João Batista. João Batista, ele veio antes de Jesus. Você sabe disso. Então, de Malaquias, o último profeta foi João Batista. Então, nesse período interbíblico, isso aqui é uma aula, tá, meu querido? É uma aula para que eu e você venhamos a aprender e fugir cada vez mais rápido desse sistema que está aí, que não ensina a verdade para as pessoas. Então, nesse período, eles já tinham noção, eles já reconheciam que não havia mais jeito, que o período dos profetas havia cessado. Agora, com isso, meu querido, quando eles purificaram o templo, depois desse ato de Antíoco Epifânio, não é, que ele levou uma porca, né, para ser adorada ali dentro do templo. Se você estudar a história de Flávio Joséfo, você vai ver que isso está registrado lá. Então, esses judeus, eles pegaram, fizeram o quê? Então, eles deixaram de lado aquelas pedras contaminadas até que viesse um profeta que lhe dissesse o que fazer com elas. Você já observou que João Batista, ele não ia a um templo
lá em Jerusalém para pregar para ninguém? Será que você desperta a sua curiosidade? O Evangelho Eterno, ele tem um vocabulário de A a Z. Nós explicamos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Nós falamos do Evangelho Eterno, sim, mas para que você venha entender o período que nós estamos hoje, no século XXI, é preciso você entender também como que aconteceu o período, não é, do Gênesis até o período interbíblico. E como eu estou falando sobre Malaquias, eu estou aqui dando exemplos e fazendo aqui uma leitura do do livro de Malaquias para você entender. Então, eles deixaram aquelas pedras contaminadas, eles deixaram-as de lado até que viesse um profeta que lhes dissesse o que fazer com elas. Agora, nesse livro de Malaquias, existem perguntas, existem respostas que aparecem em todo o livro. Por exemplo, quando você lê Malaquias 1 e 2, o que está escrito aqui? Fala assim, ó: eu vos amei, diz o Senhor, mas vocês dizeis, em que nos amastes? Em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Essa pergunta, no capítulo 1, versículo 2, está dizendo o quê? Que a escolha de Deus por Israel provava o amor de Deus pelo próprio Israel. A segunda pergunta que é feita, não é? No capítulo 1, versículo 6, está aqui, ó. Está aqui, ó. Qual é a pergunta do capítulo 1, versículo 6? Fala assim: em que desprezamos nós o teu nome? Em que desprezamos nós em teu nome? A negligência, o que essa pergunta quer dizer? A negligência em honrar o nome de Deus é um desrespeito. Você está vendo, meu querido? Agora você faz um paralelo e analisa quem que está desrespeitando o nome de Deus nos dias atuais. Você faz essa pergunta. Então, essa resposta é a negligência de honrar o nome de Deus é um desrespeito. Outra pergunta, no capítulo 1, versículo 7. A pergunta é essa: em que te havemos profanado? Olha, eles perguntam, né? Os judeus. Então, na falha grave de lhe oferecermos pão imundo. O 7. Diz o Senhor, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Por quê? Porque na Páscoa judaica era feita ali todos os trabalhos, não é, que eles tinham que fazer por causa da Páscoa judaica, mas essa pergunta remete a isso: em que te havemos profanado? Na falha grave que eles ofereciam pão imundo. Não é? Então você vai ver outra pergunta no capítulo 2, versículo 14, que eles perguntam assim, cadê a Bíblia? A Bíblia está aqui, 14, eles perguntam assim, por que Deus não deveria ouvir as nossas orações? 2 e 14. Então a resposta seria: quebraste a aliança com sua mulher. Quebraste a aliança com sua mulher. Então está aqui, perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, né? Com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Dá para você entender? Que essas perguntas, elas mesmo têm resposta? Então, no capítulo 2 e 14, não é? Por que Deus não deveria ouvir as nossas orações? Porque vocês quebraram a aliança com a sua mulher. A segunda pergunta, mais uma pergunta. Em que te enfadamos? Em que temos enfadado a Deus? 2,17. Ao chamar de bom o mal. Ao chamar de bom o mal. Ou seja, os judeus, aquilo que era mal, para eles era bom. Né? Você vai ver isso no capítulo 2, versículo 17, onde diz: enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda perguntais:
em que o enfadamos. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus de justiça? Então, a outra pergunta está no capítulo 3, versículo 7, que ele fala assim: o que significa tornai-vos para Deus? Então, tipo, se você violou a lei de Deus ou abandonou, precisa assim tornar para ele. Capítulo 3, versículo 7. Então, quando você chega aqui, ó, no capítulo 3, versículo 8, é mais uma. No capítulo 3, versículo 8, fala assim: em que te roubamos? É aqui que você deve prestar bastante atenção. Em que te roubamos? Ao negligenciar o pagamento dos dízimos e ofertas. É isso que era a pergunta dos judeus. Mas será que eles não tinham noção disso? Ao negligenciar o pagamento dos dízimos e as ofertas, eles estavam roubando ao próprio Deus. Por que era roubando a Deus? Alguém consegue roubar Deus, querido? Porque eles estavam tirando da tribo de Levi. Era um mandamento, era uma instituição da lei. Estava na Constituição dos judeus que levar a 10ª parte de tudo que colhia na roça era para sustentar uma tribo. Então, a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Então, tirar da tribo sacerdotal, tirar da tribo de Levi, era a mesma coisa que estava tirando a obediência e tirando uma ordem divina, ou ocultando uma ordem divina. Então, nesse sentido, roubar quer dizer desobedecer, quer dizer tirar, porque ninguém rouba a Deus. Ninguém rouba a Deus. Então, isso é uma mensagem metafórica. Não é uma coisa que você tem que pensar, caraca, Deus tinha um banco, então alguém ia lá roubar ele, Deus tinha um cofre. Não, queridos. Roubar a Deus, você rouba o tempo. Você rouba de Deus a sua fidelidade, você rouba de Deus a sua crença, você rouba a sua obediência, você rouba. Então, existem várias formas de roubar a Deus. Nesse caso aqui, eles estavam roubando, mas não era Deus, estava tirando dos levitas, porque era a mesma coisa que tirar de Deus. Então, no capítulo 3, versículo 13, fala assim: que temos falado contra ti. Era o quê? Afirmar que é inútil servir a Deus. Afirmar, capítulo 3, versículo 13, afirmar que é inútil servir a Deus é o mesmo que negá-lo. Ou seja, quando eu digo que é inútil você fazer algo para Deus ou adorar, servir a Deus, é o mesmo que negá-lo também. Agora é interessante aqui que chama a atenção uma coisa. Quando você vai em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, aonde diz que trazer todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento, não está dizendo que para que haja dinheiro, para que haja prata, para que haja ouro, para que haja mantimento. Então, se você observar direitinho o livro de Malaquias, você vai entender do jeito que você precisa entender, queridos. Então, uma coisa, eu vou terminar o vídeo, quero pedir uma coisa para você. Quero pedir uma coisa para você. Você não precisa acreditar no que o nosso irmão Alberto fala e o nosso irmão Cláudio Mendes fala, porque nós divulgamos o Evangelho Eterno. Mas faça uma coisa. Faça uma coisa. Você diz assim: olha, da forma que o irmão Alberto ensina e que o irmão o Cláudio Mendes divulga também, eu nunca tinha visto. Sabe por quê, meu querido? Nós estamos pegando uma experiência com Deus, é muito grande. Nós estamos conseguindo pegar a Bíblia toda e fazer uma sintaxe dela, não é? Nós estamos conseguindo pegar a Bíblia e fazer uma coisa muito importante. Pegar ela, fazer uma leitura responsável e
após isso, trazer para você. Deixa eu ver se eu consigo pegar a minha apostila aqui. Eu não consegui achar. Mas você, ao analisar a forma que a gente ensina, é muito simples, não é? Mas é com muita responsabilidade. Então continue no nosso canal do nosso irmão Alberto Lírio e o nosso irmão Cláudio Mendes, que você vai enriquecer de conhecimento para debater com qualquer líder que quiser tentar, não é, manipular você. Tá bom, meu querido? Deixa uma frase aí e fala assim: Alberto, eu topo. Eu topo o quê? Eu topo ouvir todos os ensinos, tá bom? Tá bom, meu querido? E quando eu quero terminar o vídeo pedindo um favor para você. Ouça a propaganda até o final. É uma forma de você me ajudar e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo que eu falei, tá bom? Graça eterna, a minha família eterna. Amém. Um abraço, irmão Cláudio Mendes.